Queridos e queridas do primeiro ano do ensino médio, aqui professora Eleonora Azevedo, professora de matemática. Nesse vídeo vamos resolver volume 4, semana 2 do Programa de Estudo Tutorado da Educação de Minas Gerais, o PET. Vamos começar? Eu vou lá para o quadro, mas enquanto isso, se inscreve no meu canal, me acompanha nas redes sociais. Vamos estudar! Atividade 1. Considerando a progressão geométrica 3, 15, 75, 375, 1875, 9375, determine sua razão e expresse o termo geral dessa função em função do seu primeiro termo e de sua razão. Então, o nosso primeiro termo aqui é o A1, é 3. A razão lá na PA é o segundo menos o primeiro. Na verdade, é qualquer termo menos o antecedente. Aqui a gente não vai fazer menos, a gente vai fazer dividido. 15 dividido por 3, 5. Por que a gente faz isso? O dividir serve para qualquer termo. Quando eu faço o 3 vezes 5, eu chego em 15. 15 vezes 5, eu chego em 75. E assim por diante. Por que a gente faz esse cálculo? Essa é a característica da PG, a progressão geométrica. Para ter o termo seguinte, eu multiplico sempre por uma constante. Então, ele pediu para a gente determinar a razão, já determinamos. Expresse o termo geral dessa sequência em função do seu primeiro termo e da razão. A gente tem uma formulinha para o termo geral. Assim como a gente tem para PA, a gente tem para PG, que é o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa vai ser a fórmula do termo geral. A gente já sabe aqui, que o A1 vale 3 e que a razão vale 5. É só isso que ele quer saber, tá? Paramos aqui. Eu vou colocar um extra para você entender algumas informações que são bem importantes aqui, que te ajudam a pensar bem. A gente viu, que o A1, no nosso caso aqui, é o 3. O A2, vê se eu posso escrevê-lo dessa maneira, 3 vezes 5, né? Que é chegar no 15. Mas eu estou escrevendo, em função do A1 e da razão. O A3, vê se eu posso representá-lo dessa maneira, 3 vezes 5 seria o A2 vezes 5 de novo. Se eu faço aqui o A4 é para chegar no 375, que conta que eu tive que fazer para chegar aqui? 3 vezes 5, que dá 15, vezes 5, que dá 75, vezes 5, que dá 375. Então, eu tive que fazer 3 vezes 5, vezes 5, vezes 5. Olha a coincidência que a gente tem aqui, Quando o meu índice é 4, o 5 apareceu 3 vezes. Quando o meu índice é 3, o 5 apareceu 2 vezes. Quando o índice é 2, aparece 5. Uma vez. O padrão é exatamente esse. O padrão é o número de termos menos 1. Quando a gente tem o A elevado a N, o que vai acontecer? Vai aparecer o 3 e o 5 vai aparecer quantas vezes? Uma a menos que tem o número aqui. Eu posso representar o 5 vezes 5 vezes 5 como 5 ao cubo. O 5 vezes 5 como 5 ao quadrado. Então, olha qual que vai ser a ideia. 3 vezes o meu expoente é 1 a menos. N menos 1. É daqui que vem a fórmula. Eleonora, eu precisava fazer isso aqui que você fez? Não, podia fazer direto, 2 linhas, tá? Mas eu quis fazer para você ir entendendo a ideia da PG e o porquê dessas fórmulas. Atividade 2. Escreva os 6 primeiros termos da progressão geométrica em que A1 é 2 e a razão é 6. Então, o que a gente tem aqui? Escrever os primeiros termos. É fazer a continha mesmo, 2. A razão é 6. Então, eu vou fazer 2 vezes 6, que dá 12.
Aqui agora eu vou fazer vezes 6. 12 vezes 6, 72. Vou ter que fazer o 72 vezes 6. Deixa eu colar aqui das minhas continhas. 432. 432 vezes 6, 2.592. E 2.592 vezes 6, a gente chega em 15.552. Essa vai ser a ideia, ó. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Foi isso que ele pediu pra gente. Os 6 primeiros termos da progressão geométrica. Simples assim. Atividade 3. Em uma progressão geométrica em que o primeiro termo é 10 e a razão é 15, determine o termo geral dessa sequência em função do seu primeiro termo e da razão. Sempre, tanto para PA quanto para PG. Se eu tenho o primeiro termo e eu tenho a razão, eu consigo descobrir qualquer termo. Na PG, qual que é a formulinha do termo geral? A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, no nosso caso aqui, vai ficar o AN, o primeiro termo é 10 e a razão é 15, elevado a n menos 1. Somente isso, tá? Na letra B, ele pede os valores do quarto e do sétimo termos. Isso dá um trabalhinho pra gente, ó. O quarto termo é o A4. O que significa aqui, ó? Que onde tem n, eu vou colocar 4 na fórmula. Então, era AN, vai virar A4. É igual a 10 vezes 15 elevado a 4 menos 1. Continuando esse cálculo aqui, então, ó, 10 elevado a 15 ao cubo. E aí, você vai ter que fazer o 15 ao cubo aí. O 15 ao cubo é 3.375. Eu já tinha feito essa conta antes. Pode fazer na calculadora, mas faça 15 vezes 15 vezes 15. Não é 3 vezes 15, não. Então, aqui, ó, 10 vezes isso, 33.750. E ele pediu o sétimo termo também. Então, é o n igual a 7. Significa que o A7 é 10 vezes 15 elevado a 7 menos 1. Isso vai ser 10 vezes 15 elevado a 6. E isso vai ser 10 vezes. Tem que fazer o 15 elevado a 6. Deu um número gigante aqui, ó. Então, deu esse número aqui. 11.390.625. Observa como trabalhar com a PG é difícil. Sem fazer esses cálculos aqui, sem calculadora fica mais difícil ainda, porque você perde um tempinho fazendo essas contas, tá? Então é sempre bom tomar cuidado com a PG nesse sentido. Por isso que para provas de uma maneira geral, exames de seleção como o Enem, vestibulares, concursos, em geral a gente usa mais a PA. A PA é mais fácil de fazer esses cálculos. A PG com o quarto termo já deu um trabalhinho pra gente, tá? Então, só para finalizar o exercício aqui, 113, 906, 250, quando eu multiplico por 10. Vou até fazer um vezes aqui para não confundir com a anotação. Então, 113.906.250. Fica bem grande. Atividade 4. Em uma progressão geométrica em que A1 é igual a 3 e a razão é igual a 5, determine o termo geral da sequência em função do primeiro termo e da sua razão. Então, ó, novamente, o AN aqui vai ser o A1 vezes Q elevado a N menos 1. O A1 é 3, o Q é 5 elevado a N menos 1. Esse vai ser o AN. Simples assim. Ele pediu o valor do sétimo termo da sequência. Então, vai ser o A7. 3 vezes 5 elevado a 7 menos 1. Isso vai ser 3 vezes 5 elevado a 6. E aí, você tem que fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Pode até fazer na calculadora. Não tem problema não, mas faça. Tá? O 5 à sexta aqui, eu já tinha feito. Confere os cálculos aí. 15.625. Quando eu multiplico por 3,
eu chego em 46.875. Esse vai ser o meu valor do A7. Atividade 5, ele caprichou um pouquinho aí nessa atividade. Considere o padrão de construção representado pelos desenhos abaixo. Na etapa 1, há um único quadrado com o lado 1. Na etapa 2, esse quadrado foi dividido em 9 quadrados congruentes, sendo 4 deles retirados, como indica a figura. Na etapa 3 e nas seguintes, o mesmo processo é repetido em cada um dos quadrados da etapa anterior. Nessas condições, a área restante na etapa 5 é. Então, olha o que ele fala, ó. Na etapa 1, ele pegou e dividiu aqui em 9 quadrados. Meu desenho não vai ficar perfeitinho. E esses aqui, ó, ele tirou esse e esse. Sobrou esse daqui, esse desenho da etapa 2. Na etapa 2, ele fez a mesma coisa, ó, em cada quadrado. Dividiu em 9, tirou aqui esse e esse. Para cada um, virou etapa 3. E assim por diante. Ele quer saber o que vai acontecer na etapa 5. O que eu gosto de pensar aqui dessa maneira, ó, é que aqui ele fala que é o quadrado de lado 1. Então, a minha área é 1. Por que eu estou pensando em área? Porque ele está falando de área, ó, a área restante na etapa 5. O que vai acontecer aqui? Ele vai ficar fazendo esse processo sucessivas vezes. Observa que cada quadrado aqui, ó, vai ter área 1/9 da área anterior. Por que isso vai acontecer? Ó, porque eu peguei o quadradão e dividi em 9 quadrados. Então, esse aqui vai ser 1/9 dessa área. Então, eu vou colocar assim, ó, cada quadrado. Vou colocar assim, cada quadradinho, para não ficar muito extenso, tem área 1/9 da área anterior, da etapa anterior. Então, se eu pensar nisso, ó, isso aqui vira uma PG. Aqui é a área 1, aqui vai ser 1/9, aqui vai ser 1/9 disso. Quando eu faço 1/9 disso, dá 1/81. O próximo vai ser 1/9 disso, que é multiplicar por 9. 1 sobre, ó, é 81 vezes 9, dá 729. E a etapa 4 vai ser 1/9 disso aqui. A gente pode ir fazendo na mão mesmo, que é o 729 vezes 9, dá 6.561. Ou você pode fazer uma PG. Como ele está falando de PG aqui, eu vou fazer dessa maneira. O AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Olha o que vai acontecer com o meu A5, ó, que é a quinta etapa. Vai ser o A1, que é 1. A minha razão é 1/9. Eu estou sempre dividindo por 1/9. Então, 1/9 elevado a N menos 1. 5 menos 1. Então, isso daqui vai dar 1 sobre 1/9 elevado a 4. 1/9 elevado a 4 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 9 vezes 9, 81. Vezes 9, 729. Vezes 9, 6.561. Então, a área de cada quadradinho desse pequenininho, lá na etapa 5, que vai estar menor ainda, é 1 sobre 6.561. Só que agora, quantos quadrados tem em cada etapa? Vou colocar assim, ó. Quantos quadradinhos a gente tem em cada etapa? Mais um cálculo aí para a gente fazer. E mais uma PG. Porque olha o que está acontecendo. Ó, na primeira etapa, eu tinha um quadrado. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Nessa etapa aqui, observa, ó, que cada quadrado desse, a gente fez o processo. Então, cada quadrado desse
dividiu em 5. Ou seja, vira uma outra PG de razão 5. Vamos recapitular o processo? Aqui eu estou calculando a quantidade de quadradinhos que eu tenho. Não estou preocupada com o tamanho do quadrado, eu quero saber quantos quadrados tem. Observa, aqui era um quadradão. Ele fez o processo, gerou 5 quadrados. Aqui ele vai fazer a mesma coisa, com cada quadrado desse intermediário aqui, ele fez o processo e dividiu em 5 quadradinhos. O que ele vai fazer para a etapa 4? Seria pegar esse quadradinho aqui e fazer o processo. Cada quadradinho desse pequenininho ia virar 5 quadrados menores ainda, até chegar na etapa 5. Ou seja, a gente está sempre aumentando, multiplicando por 5 o número de quadrados. Eu posso pensar também na PG, a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Então, vai ficar que o A5 é igual ao A1, primeiro quadrado 1, vezes a razão virou 5, elevado a 5 menos 1. Isso, então, vai ser 1 vezes 5 elevado a 4. E 5 elevado a 4 é 625. Ou seja, qual é a quantidade de quadrados que eu vou ter na etapa 5? 625 quadradinhos. Qual que é o tamanho de cada quadrado? 1 sobre 6.561. Essa vai ser a área de cada um. O que a gente vai fazer então? São 625 quadradinhos de tamanho 1 sobre 6.561. Quando a gente multiplicar isso, 625 sobre 6.561. A alternativa certa é a alternativa E. Eu particularmente não achei essa questão simplesinha. Ela envolve um raciocínio, envolve você ter conhecimento desse estilo de questão. Mas é uma ótima questão para entender essas subdivisões. Seguindo, para terminar já essa semana, o exercício aqui, a atividade 6. Para fazer a aposta mínima na Mega Sena, uma pessoa deve escolher 6 números diferentes em um cartão de apostas que contém os números de 1 a 60. Uma pessoa escolheu os números de sua aposta, formando uma progressão geométrica de razão inteira. Quais os números da aposta feita? Como é progressão geométrica, qual que é a característica da PG? A PG ela cresce muito rápido. Como assim? Vou inventar uma PG e uma PA aqui só para você entender. Se eu pego uma PA, cujo o A1 é 5 e a razão é 2. Vamos construir, PA que eu estou pegando mesmo, essa PA. A PA, a característica dela é somar a razão. Então, fica 5, 5 mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, mais 2, 13 e assim por diante. Agora, eu vou pegar a PG de primeiro termo 5 e razão 2. Mesma coisa, mesma ideia, mesmo primeiro termo e mesma razão. Porém, um é PA e outro é PG. Quando eu pego uma PG, primeiro termo 5. O segundo termo, 10, 20, 40, 80, 160. Olha como a PG cresce super rápido. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 termos. Ainda estou lá no 13. 1, 2, 3, 4, 5 termos, eu estou lá no 80. Observa que o meu sexto termo é 15 e ele já está lá no sexto termo da PG. Então, a PG ela tem essa característica. Ela cresce muito rápido. Quando ele fala que você tem que criar uma PG de 1 a 60, você tem que escolher razão muito pequena e primeiro termo muito pequeno, porque a PG ela explode muito rápido, ela cresce muito rápido. Essa expressão que a gente usa mesmo na matemática, ela explode porque ela sobe muito rápido. Se você imaginar isso numa curva, ela vai disparado lá para cima. Então, qual que vai ser a nossa ideia aqui? Deixa eu só apagar para a gente fazer. Eu vou começar com A1 igual a 1 e a razão igual a 2. Leonora, por que você está começando assim? Eu estou realmente chutando.
Mas como é uma PG, eu tenho que escolher 6 números e ela tem que caber nesse intervalinho aqui, eu não posso escolher coisas muito grandes, não. Escolhi a menor possível para eu ter 6 números. Depois a gente testa outros, mas eu vou começar a menor possível, ó. Então, se a minha razão é 1, é uma PG? De razão 2, desculpa, meu primeiro termo é 1 e a razão é 2. Escrevi certo e falei errado. Então, ó, primeiro termo 1, razão 2. O próximo, ó, 4 é multiplicar por 2. 8, 16, 32. Tem os meus 6 termos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma PG possível. Vou fazer só o A1 igual a 1 e a razão 3. Só para você perceber a diferença, ó. 1 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Aqui, ó, já ultrapassou os 60. Eu não consegui 3 termos. Leonor, e se a gente pegar ó, o A1 igual a 2 e a razão igual a 2? Peguei uma razão pequenininha. Vamos fazer o teste? Ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. O sexto termo passou, ó, não pode ultrapassar 60. Ou seja, essas aqui são as menores de razão inteira. Se a gente tivesse pegado outra razão, dava também. Mas tem que ser razão inteira para ser os números da Mega Sena. Ou seja, a sua única possibilidade é essa aqui. Lá no seu PET, você pode colocar só essa linha aqui, tá? Não precisa colocar mais nada, não. Eu coloquei as outras coisas como teste. Lá no seu PET, na solução do seu PET, você pode colocar só isso. Bom, com isso nós finalizamos essa semana. Ficou mais curtinho, poucas atividades. O PET 4 aqui, ó, volume 4, para o primeiro ano tá bem curtinho. A gente termina aqui. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.